Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu grupo e eu apresentaremos hoje as propriedades de dois materiais, o ouro e o cálcio. Nosso intuito é aprender sobre os materiais e suas propriedades e para que os usamos no nosso dia a dia. As 5 maiores reservas de ouro se encontram atualmente na China, Austrália, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Esses países eles têm uma grande vantagem na economia por conta do ouro ser um material muito usado na tecnologia. E por ele ser um bom condutor de eletricidade, ele pode ser usado na aeronáutica, na astronomia e também em materiais diários, como computadores, celulares e televisões. A produção do ouro ela começou no Brasil é, junto com a vinda dos espanhóis e portugueses. Eles vieram para cá, já haviam conhecimento sobre o ouro e trouxeram garimpeiros, primeiramente, o que depois da criação de brocas houve uma exploração intensa em Minas Gerais, na região atual de oeste de Belo Horizonte, e essa exploração ela precisou de criações de linhas de trem, ferrovias e uma evolução de equipamentos para a mineração. Foi muito bom para a economia com a criação das ferrovias. E essas ferrovias elas trazem materiais para criação de minas e também levam o ouro de estado para estado ou para outro país. Ele não tem um papel durante o desenvolvimento de atividades físicas, certo? Ele não ajuda nelas, ele não interfere nelas, mas ele serve como uma forma de prestígio, uma forma de incentivação dentro do esporte, porque nas competições a medalha aí do primeiro lugar, a mais top, o troféu é de ouro, tá? É nisso que ele interfere nas questões físicas, tá? Nas questões de atividades físicas. Já com relação em relação à sociedade, assim, ele está dentro da mineração, certo? E ele faz parte aí do capitalismo, que é uma atividade muito importante em vários países. E aí a gente tem alguns problemas, como minas ilegais, que elas costumam empregar trabalho como se fosse trabalho escravo ou até trabalho infantil, dando nenhuma condição boa assim para os trabalhadores, sem condição nenhuma, os trabalhos que vão prejudicar muito a saúde deles, muito precário o trabalho, o ambiente de trabalho muito precário, muito ruim as condições e várias vezes sem remuneração. Mas aí também, por outro lado, a gente já tem outros projetos de empresas mineradoras que criam reservas e projetos para a conservação das tradições da cultura indígena, que é manter o bem da natureza, certo? Eles procuram criar alguma forma aí de ajudar o meio ambiente, porque depois da mineração, depois que a vegetação é tirada e para fazer mineração, dificilmente ela cresce de novo. Então eles tentam cultivar alguma coisa em vários lugares para poder tirar de outro, sabe? Eles tentam fazer isso, criar esses projetos para auxiliar aí o meio ambiente, de certa forma. Já o cálcio, com relação à atividade física, ele compõe a maior parte da nossa estrutura óssea do corpo e os dentes. Ele participa muito da contração muscular na atividade física. Todo exercício físico é possibilitado em função da presença do cálcio, tá? Ele está presente em todos e ele atua nas fibras musculares. A importância dele para o organismo é indiscutível, porque uma vez que ele atua nos nossos ossos e nos nossos dentes, ele regula a coagulação do nosso sangue e participa de funções neuromusculares. Ele é um nutriente importante para o funcionamento do nosso corpo, além de ser um mineral em maior quantidade no nosso corpo, tá? E com relação ele na sociedade, assim, ele vem nesse quesito. Ele está presente no nosso corpo mesmo, né? Em questão de saúde, ele
é uma vitamina, vitamina D, eu acho, e ele está presente nisso. Ele é uma vitamina e ele auxilia nas atividades físicas, nos ossos e nos músculos. Acho que é isso. Poluente, como a mortandade de peixes nas águas. Isso ocorre porque muitas vezes os metais pesados que são despejados, assim acabando não só com o oxigênio, mas também causando diversos efeitos nocivos aos peixes. Assim, eles são forçados a migrarem para outras áreas ou então morrem. Isso também é um grande problema, já que ocorre a perda de biodiversidade do local. E também há casos de animais que fogem, pois as áreas em que eles estavam foram destruídas pelo garimpo, assim não tendo nenhuma forma de alimentação ou de abrigo para os animais. Também podemos levar em conta a poluição sonora, onde muitas vezes onde o calcário está sendo extraído é perto de lugares habitáveis. Assim, o maquinário pesado das minerações pode levar a incomodar os habitantes, já que fazem muito barulho. Entretanto, o ouro ele não possui nenhum papel vital para os seres vivos. Já somente podemos mencionar a máscara de produtos de beleza feitos com ouro, que ajuda muitas pessoas em tratamentos de pele. E ele também é usado na quimioterapia. Porém, a extração indevida do ouro também causa vários problemas ambientais, como, por exemplo, degradação da paisagem, desmatamento, poluição e contaminação dos recursos hídricos, poluição e contaminação e compactação do solo, onde muitas vezes o maquinário prejudica o solo, né, por ser muito pesado, e assim acabando com a possibilidade de nascer qualquer tipo de planta ou vegetal no lugar. Poluição sonora e alteração da qualidade do ar. Bem, muitas fábricas utilizam fornos, por exemplo, para derreter o ouro, para se moldar e fazer várias utilidades com o ouro. Porém, isso acaba poluindo o ar e diminuindo a qualidade de vida na área. A redução da disponibilidade de minerais no solo, porque muitas vezes os garimpos focam, principalmente os clandestinos, focam apenas no ouro, onde só aproveitam esse material, assim esgotando todos os outros presentes no solo. Geração de resíduos e disposição inadequada dos rejeitos. Esse provavelmente é o maior problema do garimpo do ouro, pois ele acaba com a biodiversidade, como eu já disse, matando peixes e forçando a retirada de animais e principalmente prejudicando a outras pessoas que muitas vezes trabalham sem nenhuma condição salubre nos garimpos clandestinos. O cálcio ele tem suas maiores reservas na China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Brasil. E esses países eles têm como vantagem a agricultura, já que o produto é muito utilizado para diminuir a acidez do solo, aumentar os nutrientes e também os minerais contidos no solo. E isso reflete diretamente na economia do Brasil, pois o Brasil é um país que depende muito da agricultura nos dias atuais, e ter esse mineral seria uma grande vantagem para a nossa economia. No Brasil começou a se procurar minerar esse recurso no início do século XX, com a vinda de italianos para o país. Os italianos viram que não se usava muito cálcio aqui no Brasil, e pelo sul ser muito parecido em clima com a Itália, eles vieram e começaram a explorar esse minério para tentar novas oportunidades. E isso refletiu nos dias atuais, onde somos a quinta maior reserva e ganhamos bastante, junto com o comércio com Uruguai, o comércio trocando e vendendo minerais para esse país, ganhamos bastante, além da agricultura. Estanato de cálcio possui estrutura tipo perovskita, com interessantes propriedades elétricas para aplicações tecnológicas como termistores, capacitores e multicamadas e memória RAM, DRAM. Para a indústria cerâmica e eletrônica, pesquisas como perovskita têm aumentado sua importância devido à propriedade fotoluminescente
observada nesses materiais. Nesse trabalho, o titanato de cálcio puro e dopado com escândio nas concentrações 0,25, 0,5 e 1% mol foi sintetizado pelo método dos percussores poliméricos. Esse método é baseado na quelação dos cátions por ácido cítrico em etileno glicol. Os apóstolos foram calcinados variando a temperatura de 350 graus a 850 graus Celsius. Os resultados da análise térmica mostraram que a obtenção de pós amorfos com baixo teor de matéria orgânica está diretamente relacionada à ordem estrutural da estrutura perovskita. Propriedades térmicas e elétricas dos metais e aplicações. O ouro é o metal mais maleável e dúctil, além de ser um bom condutor de calor e eletricidade. A razão pela qual o ouro foi escolhido para fabricar joias preciosas é pelo fato de ser quimicamente estável, ou seja, não é atacado pela maioria dos reagentes, preservando assim a sua beleza. Os objetos que contêm cálcio na grande maioria são alimentos, entre eles o leite, soja e outros. O cálcio atua indiretamente na economia, através da agricultura e é usado para diminuir a acidez do solo e é essencial para a produção. Não há reservas de calcário nos Estados Unidos.